Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, volto a repetir como nós temos dito nos últimos vídeos aqui do canal, que hierarquias, as posições sociais que nós ocupamos dentro da hierarquia dos homens, dentro da ordem social que o nosso mundo está estabelecida hoje, elas são resultado de responsabilidades cumpridas, né? Posições altas posições dentro da hierarquia dos homens, elas estão diretamente relacionadas a responsabilidades cumpridas. Os privilégios que essas posições possuem, eles são resultados dessas responsabilidades, né? Nós temos alguns casos, né, que são de pessoas, por exemplo, que possuem, né, algumas posições dentro da hierarquia dos homens, altas posições dentro dessa hierarquia, mas que não semearam nada, né, que não cumpriram com nenhuma responsabilidade. Né? Essas pessoas, elas são comumente chamadas de pessoas privilegiadas, né? Mas eu quero fazer uma observação muito importante aqui hoje, que as pessoas que desfrutam do resultado de conquistas de terceiros, né, aquelas que desfrutam dos privilégios que as conquistas daqueles que vieram antes delas, daqueles que foram seus predecessores familiares, né, aqueles que foram seus antecessores familiares fizeram, essas pessoas elas já são obrigadas, né, pela posição que elas ocupam, a cumprirem com as responsabilidades que essa posição exige, né? E nós vemos em vários exemplos dentro da nossa sociedade que quando as pessoas elas não cumprem essas responsabilidades, automaticamente elas perdem as suas posições. Ou seja, a posição ela está diretamente ligada à responsabilidade, né? Algumas pessoas elas, claro, elas cumprem com tantas responsabilidades, elas semeiam tanto que a colheita que elas têm, que os resultados das suas conquistas, eles duram por gerações. E se as gerações seguintes dessa pessoa que conquistou tanto dentro da hierarquia dos homens, se as gerações seguintes não cumprirem com suas responsabilidades, essas posições elas serão perdidas e elas serão entregues àqueles que cumprirem com as responsabilidades concernentes a essas posições hierárquicas. Não sei se está ficando claro o que eu estou querendo dizer para você, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui com a sua dúvida, com aquilo que você não concordar, que a gente, né, claro, vai ter um diálogo bastante saudável acerca disso, tá bom? Mas essas pessoas, quando elas recebem automaticamente ao nascer ou recebem o privilégio da responsabilidade que outra pessoa cumpriu para alcançar, elas, se elas não cumprirem com as responsabilidades, elas irão perder esses privilégios. Essa ordem social resultante das hierarquias naturais, que é a ordem que algumas pessoas têm mais abundância de recursos do que outras, que algumas pessoas elas têm acesso facilitado a coisas melhores do que outras, ela pode ser quebrada sim em algum momento por força, por violência ou até por uma ordem superior, né? O que nos levaria consequentemente a um novo tipo de hierarquia, mas a hierarquia jamais deixaria de existir. E é isso que nós precisamos entender para a gente poder avançar na linha de raciocínio que a gente tem traçado nesses vídeos, né? A questão que hoje nós iremos abordar nesse vídeo é um cuidado extremamente necessário que nós precisamos ter com um mal chamado usurpação. O que é a usurpação? Se a gente pegar o significado, por exemplo, se a gente for no dicionário buscar o significado dessa palavra, nós vamos ver nos termos jurídicos mesmo que a usurpação ela é um apoderamento ilícito em proveito próprio por meio da força, de fraude ou outro artifício de uma coisa, de um título, de um direito ou de uma dignidade pertencente a outrem. Ou seja, a usurpação é quando você toma algo que pertence a uma outra pessoa, seja por força, seja por fraude, né, seja por qualquer outro artifício ali, né, apenas em proveito próprio, né, apenas para que seja o seu usufruto acima daquilo que pertence a outra pessoa. E existem várias filosofias, existem várias visões de mundo que se baseiam na usurpação.
E o que nós vamos tratar aqui é na usurpação das responsabilidades, já que o tema é hierarquia, já que o tema é exatamente a relação entre os privilégios e as responsabilidades, nada melhor do que nós tratarmos da usurpação das responsabilidades e aonde isso nos leva, né? Existem essas filosofias e essas visões de mundo que elas querem usurpar as responsabilidades dos indivíduos, apontando para uma ordem social como uma construção ideológica e que se baseia exclusivamente em distribuição de privilégios, né? Existem alguns discursos que eles se pautam na ideia de que toda a ordem social que rege o nosso mundo hoje, ela é baseada em uma distribuição de privilégios de forma, né, desigual. Mas a gente tem aprendido aqui que as hierarquias, elas surgem naturalmente baseado na nossa biologia e na nossa genética, né? As hierarquias, elas não são construções sociais, elas são resultado das interações sociais que a humanidade tem entre si, né? Essa usurpação das responsabilidades, ela vai culminar no cerceamento das liberdades. Grava bem isso, né? A usurpação da responsabilidade termina no cerceamento da sua liberdade. Quando nós enxergamos a ordem social como uma construção social ideológica promotora de desigualdades, né, de forma totalmente intencional, você exclui totalmente o mérito das responsabilidades cumpridas, que é algo muito importante, né? Você tratar uma ordem social como uma construção ideológica para promover desigualdades é você excluir completamente o mérito das individualidades de cada ser humano, né? Cada ser humano, ele desfruta do mérito das suas escolhas, das suas atitudes. E nós não podemos excluir isso de forma alguma da sociedade, né? Geralmente essas propostas filosóficas, essas visões de mundo, elas vêm carregadas com caminhões de direitos igualitários a todos os seres, né? Ela vem propondo uma divisão completamente igualitária, ou seja, todos vivendo de forma completamente igual, desprovido de nenhuma responsabilidade ou de dever relacional, né, entre seres humanos, né, como seres humanos entre si, né? São direitos e mais direitos, caminhões de direitos, livros de direitos, constituições super extensas baseadas em direitos, mas poucos deveres, ou seja, as responsabilidades sendo suprimidas pelos privilégios e não há como você desvincular um do outro, né? Essas filosofias, elas sempre apontarão para uma entidade imaculada sendo a detentora do juízo perfeito sobre todos e a responsável pela distribuição dos privilégios e também pela execução das responsabilidades individuais, né? Geralmente essa entidade ela sempre vai ser o Estado, né? O Estado como promotor da igualdade social e o executor das responsabilidades individuais. O problema, eu volto a repetir, é que onde a responsabilidade ela é erradicada, ela é usurpada, a liberdade ela desaparece, né? Para deixar de forma mais clara, onde a responsabilidade é usurpada, a liberdade é erradicada, né? Você é livre para fazer o que quiser com o seu tempo, com o seu intelecto, com a sua saúde, com a sua vida, desde que você assuma a responsabilidade sobre o resultado que suas escolhas promoverão. A liberdade, ela está ligada diretamente à responsabilidade. Você é livre para fazer o que quiser, desde que assuma a consequência dos seus atos, desde que você assuma a responsabilidade pela sua liberdade, né? Quando nós falamos dessa usurpação de responsabilidades, ela parte principalmente no princípio da paternidade, né? A usurpação da paternidade, né? Eles querem tomar a responsabilidade da sua paternidade, né? De diversas formas. Eu vou dar alguns exemplos mais práticos. Por exemplo, quando te obrigam a entregar o seu filho à tutela do Estado, você é obrigado a educar o seu filho
somente debaixo das diretrizes do Estado. Eles te levam a um extremo onde você se vê obrigado a escolher qual responsabilidade você vai assumir. Trabalhar para levar o pão, o sustento para dentro da sua casa ou educar seu filho. Né? E aí você, diante dessa encruzilhada, você geralmente, né, você vai escolher trabalhar, você vai escolher a provisão, você vai escolher o caminho que lhe é inerente, já que o Estado lhe é apresentado como uma fonte segura, como uma entidade confiável e segura aonde o seu filho estará protegido. Né? A questão é, quando o Estado deixa de ser essa entidade segura e confiável para se tornar um mecanismo de usurpação. Né? E você consegue enxergar essas filosofias e essas visões de mundo atuando de diversas formas. Né? Quando você, por exemplo, não é considerado uma pessoa responsável por gerenciar a sua própria previdência. Vamos usar esse exemplo? Você é obrigado a trabalhar em um regime onde a sua família fica em último lugar. Quando o Estado ele diz para você, você não é responsável o suficiente para poder gerenciar o seu próprio fundo de previdência ou para lidar com uma previdência privada, escolher um fundo de previdência privada, ou você mesmo guardar um dinheiro em algum lugar para sustentar, né, o seu descanso ali no final da vida. E aí o que eles fazem? Eles te apresentam um sistema previdenciário onde você é obrigado a trabalhar o dia inteiro, você é obrigado a trabalhar ali 8 horas por dia. Você, por ter que trabalhar 8 horas por dia, automaticamente o seu filho vai ficar sob a tutela do Estado. Você vai ter 8 horas por dia, vamos contar um trânsito, você fica 10 horas por dia dedicado somente ao trabalho. Se você dormir aí 6 horas por dia, que é o ideal para o ser humano, são 16 horas, né? E aí o que sobra? Sobra 8 horas para você estudar, para você cuidar da sua família, para você ter um tempo com seus filhos, para você ter um tempo de descanso, para você ter um tempo de lazer, de entretenimento. Ou seja, eles te oferecem um determinado privilégio, uma determinada consequência e usurpam as suas responsabilidades. E eu posso te dizer uma coisa, isso também se manifesta nas próprias eleições. Você é obrigado a escolher um representante político para decidir por você qual a melhor forma de gerir a cidade, de gerir os ambientes onde você convive, onde você vive, né? E essa pessoa que você escolhe, ela decide tudo isso sem te consultar para nada. Né? Ela te apresenta ali algumas propostas superficiais e se você não tiver conhecimento necessário para ir a fundo nessas propostas, você acaba escolhendo aleatoriamente, baseado exatamente na usurpação dos seus deveres, na usurpação das suas responsabilidades. Né? Ele acaba te mostrando os privilégios que você terá em decidir por essa pessoa para te representar politicamente e você nem ouve sequer falar de quais serão os seus deveres ou as suas responsabilidades a partir dessa escolha. Aonde eu quero chegar para não estender muito esse vídeo? A matriz da hierarquia natural entre os seres humanos é a família. E o nosso alerta, o meu alerta aqui hoje para você é o seguinte: tome cuidado, vigie e proteja a sua família daqueles que desejam usurpar os lugares definidos por Deus para você. Lugares que Deus definiu e que se manifestam de forma biológica, genética na sua existência. Né? A hierarquia familiar, ela é uma expressão natural do ser humano, ela é uma construção biológica do ser humano. Não abra mão das suas responsabilidades, pois é assim que a sua identidade é suprimida e você é derrubado da posição que Deus te plantou nessa terra. Sabe? Seja essa posição pai, mãe, filho, filha, homem, mulher, toda usurpação vem do diabo. Ele é o pai da usurpação. Ele próprio tentou usurpar o lugar de Deus, ele tentou quebrar a ordem vigente por força, por violência, por um golpe de rebeldia. Né? Então, toda cosmovisão, toda filosofia que parte do princípio da usurpação descende diretamente do diabo. Né? Ideologias e conceitos que querem determinar o que você deve pensar ou como você deve agir como mulher, como homem, como negro, como branco, como ser humano, como pai, mãe, filho, são
ideologias são conceitos usurpadores. Eles querem tomar o seu lugar e decidir no seu lugar o que é melhor para você. Isso é usurpação. Você pode ser branco, negro, homem, mulher, americano, asiático, gay, hétero. Você é livre para pensar como quiser. Você é livre para viver como quiser. Todavia, você deve assumir a responsabilidade sobre essa liberdade. Sabe, a partir do momento que as suas escolhas se tornam irresponsáveis, as consequências provenientes da ordem social vigente são inevitáveis. São inevitáveis. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Você é livre para fazer sexo com quem você quiser. Você é livre para isso. Né? Pelo menos aqui no Brasil, essa liberdade é até legal. Você é livre, né? Legal no sentido da lei. Legal no sentido jurídico, né? Você é livre para fazer sexo com quem você quiser, mas você deve ser responsável para assumir as consequências dessa escolha, né? Sejam elas quais forem, né? Pode ser uma DST, pode ser uma AIDS, pode ser uma gravidez, né? Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua liberdade, né? A usurpação, ela também tem o costume de redirecionar a responsabilidade das nossas escolhas, né? Ou seja, ela usurpa o seu direito de escolha, ela usurpa a sua liberdade e elimina a consequência, né? Ela elimina completamente a responsabilidade, direcionando a culpa e as consequências dos seus erros para terceiros, para que você se sinta confortável em entregar toda a sua identidade e a sua liberdade, a sua responsabilidade na mão desses usurpadores. Sabe, aqueles que querem usurpar a sua identidade e a sua liberdade, o objetivo deles é te escravizar. É te escravizar. E os escravos, eles recebem somente o mínimo, o básico para viverem. Sabe, eles recebem o mínimo para sobreviver. Né? Eles vivem apenas daquilo que é suficiente para sustentar os privilégios dos seus senhores. Né? As pessoas responsáveis são diferentes, elas desfrutam do privilégio das suas escolhas. Então a liberdade e a responsabilidade, eu volto a dizer, elas são inseparáveis. Né? Não aceite ser escravo de ninguém, não aceite ninguém usurpar as suas responsabilidades ou os privilégios que provêm das suas responsabilidades. Tenha coragem de assumir responsabilidades e desfrute os privilégios provenientes disso sem medo, sabe? A minha dica para encerrar esse vídeo de hoje é o seguinte: olhe com gratidão para o lugar onde Deus te colocou, seja seu trabalho, sua família, seus relacionamentos, sua faculdade, igreja, e lance as sementes com responsabilidade. Não abra mão da sua liberdade e a viva com responsabilidade. Sabe, grandes frutos virão para aqueles que forem encontrados fiéis no dia da colheita. Então seja responsável com as suas sementes, seja responsável com os seus territórios, seja responsável com a sua identidade, seja responsável com a sua liberdade. Não deixe que ninguém usurpe o seu lugar nesse mundo. Amém? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, né? Compartilha nos seus grupos de amigos, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? E qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, amém? Qualquer questão que você quiser pontuar, pode colocar. Eu não estou aqui tratando esses vídeos como monólogos, né? De onde eu me coloco como o sabichão, né? Não, eu estou aberto a diálogo. Amém? Se você enxergar erros em tudo que eu tenho dito, pode comentar, fica à vontade. Amém? Aqui ninguém está aqui para te diminuir, tá bom? Mas a gente está aqui para dialogar e podermos encontrar a verdade juntos. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e um abraço.